tenho uma palavra breve para você. Você consegue me ouvir 40 minutinhos aí, irmãos? Deus abençoe, meu amigo. Livro de Joel, capítulo de número 3, o verso de número 13 e o verso de número 14. Uma palavra de reflexão para nós aqui nessa noite. Livro de Joel, profeta menor Joel, capítulo de número 3, o verso de número 13 e o verso de número 14. Para você que está em dúvida, Joel fica entre Gênesis e Apocalipse, amém, irmãos? Amém ou não, amém? É fácil de achar. Pastor, onde está o livro de Joel? Entre Gênesis e Apocalipse. É o livro do profeta menor Joel. Acredito que deve botar aqui no telão, você consiga também compartilhar comigo. Mas eu quero fazer uma leitura responsiva aqui nessa noite. A gente vai ler apenas 2 versos. O verso de número 13 e o verso de número 14. Você vai ler o de verso de número 14, eu vou ler o de verso de número 13. Amém ou amém? O verso de número 13 está escrito: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. A igreja. Você pode recitar uma vez mais o verso 14? Toda a igreja. Pois bem, se quiser deixar o exemplar da Escritura Sagrada aberto, sinta-se à vontade. Meus irmãos, o vale de Josafá, na realidade isso aqui é um lugar escatológico. Eu não vou falar sobre escatologia. Aonde Deus reunirá toda a nação pagã a fim de fazer um julgamento. Esse vale aqui, conhecido como Vale de Cedron, ele vai ser conhecido também como o Vale da Multidão, como nós acabamos de ler. Após o reinado do rei Josafá, esse Vale de Cedron aqui, ou Vale da Decisão, ele vai ganhar um nome no hebraico que significa Emek Yoshavat, o vale aonde Deus julga. Mas como eu te falei, eu não quero falar sobre escatologia, eu quero falar hoje sobre decisão. Esse vale da decisão aqui, algumas pessoas da Bíblia Sagrada tiveram que passar por ele. Você quer ver uma coisa? Davi, quando está fugindo de Saul, melhor dizendo, de Absalão, 2 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 23, para ele poder chegar na caverna de Adulão, era necessário ele passar pelo vale da decisão. O Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 18, verso de número 1, diz que todas as vezes que Jesus pegava os seus discípulos, ia para um monte chamado Monte das Oliveiras, era necessário Jesus também passar pelo Vale da Decisão, pelo Vale de Cedron, porque no final desse vale ficava o monte ao qual Jesus gostava de orar com os seus discípulos. Pastor, para que servia esse lugar, esse Vale da Decisão? Segundo alguns estudiosos, vai dizer que esse Vale da Decisão aqui servia para despojo de coisas imundas, de coisas impuras. Você quer ver uma coisa? O rei Asa, quando ele abandona a idolatria, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 15, verso de número 13, ele vai pegar todos os ídolos, todo aquele objeto que não adorava o nome do Senhor, e vai em direção ao Vale da Decisão, para poder se desfazer desses objetos ocultos, e que não adoravam o nome do Deus de Israel. Você quer ver outra coisa? Os levitas, lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 16, quando eles foram fazer a purificação do templo, eles pegaram todos os objetos, todas as coisas impuras, pastor Abel, que tinha dentro do templo, e levaram em direção ao Vale da Decisão. Pessoas faziam romaria em direção a esse vale,
para se desfazer de objetos que impediam eles de terem um relacionamento com Deus. Pessoas iam chorando em direção a esse vale da decisão para poder se desfazer de objetos que tinham sido deixados pelos seus ancestrais, mas era um tipo de objetos que não prestavam culto ao nosso Deus e impediam essas pessoas de ter um relacionamento com Deus. Pastor, mas por que essas pessoas iam chorando? É porque foi deixado pelo pai, foi deixado pela mãe, talvez esse objeto foi deixado pelos avós, tinha um valor sentimental muito grande, eram por isso que eles estavam indo em direção a esse vale chorando. Hoje eu vim aqui dizer para vocês que atravessar o vale da decisão significa abandonar aquelas coisas que te atrapalham de ter um relacionamento com Deus. O que te atrapalha nessa noite de você ter um relacionamento com Deus? Hoje é noite de você ir em direção ao vale da decisão e se desfazer de tudo isso. Por quê, pastor? A igreja está aqui há 47 anos para te dizer que só vai entrar no céu o crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vim aqui te dizer que a nossa vida ela é feita de escolha. E quem é que escolhe? É você. Quando eu olho para dentro desse vale aqui, eu percebo isso. O quê, pastor? Que a minha vida e a sua vida ela é feita de escolha. É você que escolhe. É você que decide, irmãos. A igreja está aqui há 47 anos te dando essa informação. Se você viver uma vida de pecado, você não vai para o céu. Se você viver uma vida de adultério, você não vai para o céu. Se você viver uma vida de mentira, você não vai para o... Porque a nossa vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? Não, você conjugou o verbo errado. Não é nós. Fala... Opa, eu que escolho, fala, sou eu que escolho, fala, sou eu que decido. O poder de escolha hoje, o poder de decisão está nas tuas mãos, irmão. Então quando eu olho para dentro desse verso aqui, o vale da decisão, eu percebo isso, que a minha vida e a sua vida, ela é feita de escolha. Eu não posso decidir por você. O pastor Abel não pode decidir por você. Eu vou ser mais categórico, nem Cristo pode decidir por você, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então o poder de decisão está nas suas mãos. Você quer ver uma coisa? A Bíblia sempre aponta dois caminhos, sim ou não? O que Deus fala? Existe a porta larga, mas também existe a porta. Existe o caminho largo, mas também existe o caminho. Mas ele vai dizer, o caminho da porta larga. O caminho largo é o caminho que lhe conduz a perder. Mas o caminho estreito e a porta estreita é o caminho que lhe conduz a salvar, e são muitos que não querem passar por ela. Mas o poder de decisão hoje aqui está nas suas. É você que escolhe, é você que decide. A igreja está aqui há 47 anos lhe dando essa informação, irmãos. Você quer ver outra coisa? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19, Deus fala assim, ó: eis que eu ponho hoje diante de ti o céu e a terra como testemunha, a bênção e a maldição, a vida e a morte. No final do versículo ele diz assim, ó: mas escolhe tu, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo? O poder de escolha hoje aqui está nas tuas mãos. É você que vai escolher se você quer o céu ou se você quer a terra, se você quer a vida ou se você quer a morte, se você quer a bênção ou se você quer a maldição. Ei, o poder de escolha está nas tuas mãos. E aí, o que tu quer nessa noite? Tu quer as coisas lá de cima ou quer as coisas aqui de baixo? Tu quer a vida ou tu quer a morte? Tu quer a bênção ou tu quer a maldição? Ei, o poder de escolha está nas tuas mãos. É você que escolhe aqui nessa noite e é você que decide. Você quer ver outra coisa? Osés capítulo 4 verso 6, o que diz lá? O meu povo pecou por falta de conhecer. Só que essa palavra que Deus está dando aqui não é uma palavra diretamente para o povo, porque naquela época tudo que o povo ia fazer dependia de quem? Do sacerdote. Se fosse orar, dependia do sacerdote. Se fosse ler a Bíblia, dependia do sacerdote. Se pecasse, pastor Abel, dependia de quem? Do sacerdote. Tudo que o povo ia fazer. Você quer ver uma coisa? A palavra de antigamente não era lida por escolha, era lida por sorte. Como assim, pastor? Aquele que estava com a oportunidade, eu vou sintetizar aqui, você já conhece a história, ele ganhava um rolo.
Se tivesse dentro da sinagoga ou dentro do tabernáculo, ganhava um rolo. E ele começava a desenrolar esse rolo diante do povo. Já que eu estou pregando aqui sobre opção de escolha, suponhamos que a palavra que caiu na mão daquele que estava com a palavra foi Isaías capítulo de número 1, o verso 19 e o verso 20. Segura que lá vai o verso 19. O verso 19 diz assim, ó: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Agora segura o 20. Mas se me recusar e forem rebelde, será devorada a espada, porque a boca do Senhor disse. Então, irmão, nessa noite aqui o poder de decisão está nas tuas mãos. Você vai querer o verso 19 ou vai querer o verso 20? O verso 19 está dizendo o quê? Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. A igreja está aqui há 47 anos te dando essa informação. Se você ouvir tudo aquilo que está sendo liberado em cima desse altar para a sua vida, se prepara para você viver coisas extraordinárias sobre a face da terra. Pastor, mas se não quiser ouvir, aí entra a palavra do Senhor e diz assim: mas vai ser devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é o pastor Alberto Machado, não é o pastor Abel, quem está falando é a palavra de Deus. Se você decrete, irmão, tudo aquilo que está sendo pregado aqui, eu não sei quantos anos você está na igreja, eu só sei que a igreja está fazendo hoje 47 anos, talvez você está aqui há 10 anos, há 1 ano, há 6 meses, mas se você decrete em tudo aquilo que está sendo pregoado aqui, para a sua vida, se prepara para você viver coisas extraordinárias da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre as tuas finanças. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Se pecasse, dependia de uma vez por ano o sumo sacerdote de entrar no lugar santíssimo, pastor Abel, para poder fazer expiação pelo pecado do povo. Ele entrava, matava o animal. Na realidade, quando ele matava o animal, ele estava dizendo, na realidade não era esse animal que era para morrer. Quem era para morrer era você no lugar do animal. Mas Deus aceitava esse sacrifício. Ele entrava lá dentro e falava com Deus. Quando a fumaça do sacrifício subia, chegava até a narina de Deus, Deus, por sua vez, falava: ó, avisa o povo que a sua oferta foi aceita e os vossos pecados estarão perdoados. Porque naquela época, o único intermediador entre Deus e o homem era o quê? O sumo sacerdote. Tudo que o povo fazia, pastor Abel, se reportava ao sacerdote. O sacerdote se reportava a Deus. Deus, por sua vez, falava com o sacerdote. E o sacerdote, novamente, se reportava ao povo. Então, tudo que o povo ia fazer dependia do sacerdote. É por isso que Oséias 4,6 está dizendo: o meu povo lá atrás pecou por falta de conhecimento, porque aquele que deveria ensinar, aquele que deveria ser exemplo, não era. Então, o sacerdote não estava exercendo o seu ofício. Então, uma vez ele não fazendo aquilo que deveria ser feito, ele levava o povo e a nação a um declínio espiritual. É por isso que Deus está falando: o meu povo está pecando porque lhe falta conhecimento. Mas parece que eu vou sintetizar a história aqui, que eu vejo Deus lá de cima, olhando e falando: eu preciso tomar rédea dessa situação. E o que Deus vai fazer? Ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Jesus, quando esteve na terra, falou assim: ó, eis que eu estou indo para o Pai. Eu vou para um lugar preparar a morada, para que onde eu estejais, vós estejais. Só que quando ele fala isso, ele fala assim: mas eu não posso deixar a minha igreja sozinha. Eu vou deixar aqui um Consolador. E quem é o Consolador? Quem é o Consolador? Ele está dizendo: vai ser o Consolador que vai interceder por vocês com gemido inexprimíveis. Se você olhar meu WhatsApp ali, há mais ou menos 1 ano atrás eu fui pregar numa igreja e eu recebi uma mensagem. O rapaz pediu meu contato. Eu falei: pois bem, deu o contato. Ele falou: pastor, eu preciso me confessar com o senhor. Eu falei: o que foi, meu filho? O que você precisa? Ele falou: pastor, eu vi o senhor pregando, Deus falou comigo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Naquele dia eu preguei sobre o poder da oração. Eu falei que a única forma de nós se relacionarmos com Deus é através da oração, não tem outra forma. E ele falou assim: pastor, eu queria tanto orar. Eu falei: por que você não ora? Ele falou: pastor, eu não sei ler nem escrever, eu falo tudo errado, eu troco as palavras, tem hora que eu falo, as pessoas ficam rindo de mim. Eu falei: filho, fica tranquilo. Não importa a maneira que você ora, não importa a maneira de que você fala, o importante é você dobrar o teu joelho e abrir a tua boca e falar com o Pai.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai interceder por nós. Quem vai levar a tua oração é o Espírito Santo. E se você trocar o R pelo S aqui, não se preocupa, porque quando chegar lá, vai chegar em perfeita adoração a sua oração. Então não importa se tu tem a língua presa, não importa se tu não sabe falar direito. O importante é você dobrar o teu joelho, e o Pai que está no céu, Ele ouve a tua oração e manda a tua recompensa. Então ele falou: eu preciso deixar o meu Espírito Santo com a igreja, mas eu vou para o Pai preparar uma morada. Para onde eu vou, vós. Cristo está indo para o sacrifício de cruz. Irmão, eu sei que há momentos na caminhada, pastor Abel, que dá vontade de parar, dá vontade de retroceder. É por isso que Abacuque fala: Senhor, aviva a sua obra no meio dos... É porque no meio da caminhada que dá vontade de parar. É no meio da caminhada que dá vontade de retroceder. Irmãos, se você já chegou até a metade, a distância para voltar e para prosseguir é a mesma. O poder de decisão está na mão de quem? É você que escolhe, é você que decide. E aí? Tu vai retroceder ou tu vai avançar? Paulo diz o quê? Seguimos para o alvo. E quem é o alvo? Cristo Jesus, irmão. Então se está no meio da caminhada, está fraco, vai se arrastando. Vai pedindo a Deus: Senhor, renova minhas forças. Senhor, me aviva, Senhor. Eu estou com vontade de... Irmão, Cristo, quando está indo para o caminho de cruz, eu não sei se você sabe, mas ele tinha duas naturezas. A primeira natureza dele era o quê? Divina. Ele era 100% Deus. E ele era 100% homem. Então quando ele está indo, irmão, quando ele está indo para ser crucificado, ele já sabia. Vai ter um dado momento que Cristo pensa em parar. Porque, irmão, a morte de cruz, Deuteronômio diz que aquele que ia para a cruz era o maldito de Deus. E era uma morte de muito sofrimento, irmão. Ninguém queria ser apregoado na cruz. Cristo, quando está indo, ele para assim no meio do caminho e assim: Pai, por quê? Ele está vendo a cruz. Ô Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Só que, de repente, ele vira e fala assim: Não, Pai, calma aí. Cumpra em mim a sua vontade. Por que Cristo vai mudar de repente? É porque quando ele está indo para a cruz, ele está vendo o quê? A cruz. Ele fala: rapaz, isso vai ser muito sofrimento. Só que quando ele muda de repente a sua visão e fala: Pai, cumpra em mim a sua vontade, Cristo já não está vendo mais a cruz. O que ele está vendo, pastor Alberto? Ele está vendo além da cruz. E a sua pergunta é: o que ele está vendo além da cruz? Ele me viu, ele viu você. Aí ele falou assim: Pai, cumpra em mim a tua vontade. E quando ele está lá na cruz do Calvário, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que aquilo que fazia separação entre Deus e o homem, que era a cortina do tabernáculo, vai se rasgar de cima a baixo. Algumas pessoas vão chamar esse fenômeno aqui de eclésia, vai dizer que se rasgou de dentro para fora, que foi a própria mão de Deus que rasgou. Olhe para cá, irmão, não importa como se rasgou, se o véu se rasgou de cima para baixo, ou se rasgou de dentro para fora. O importante é que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim, ó: vós agora sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Sabe o que ele está dizendo? Agora você não depende mais do sacerdote para orar. Se pecar, não depende mais do sacerdote, porque aquilo que fazia separação entre mim e ti foi jogado abaixo. Sabe o que Deus está dizendo? Vós agora sois a geração eleita, vocês são sacerdote, o véu foi rasgado, o acesso a mim está liberado. Está liberado. O acesso está liberado. Se pecar e errar, é só dobrar o teu joelho, que você não depende mais do sacerdote, você não depende mais de sacrifício animal. O sacrifício já foi feito.
lá na cruz do Cal. Você sabe qual a única coisa que vai separar o Espírito Santo de Deus do homem? Sabe qual é? É o pecado, irmão. É a nossa vida pecaminosa que nos separa de Deus. É a única coisa agora. Porque já não existe mais o véu. O véu foi rasgado. Aí 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, diz assim, ó: vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Irmão, é tudo pela graça. Pastor, o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia estar pregando aqui. O Abel não merecia estar pastoreando aqui. Você não merecia estar sentado onde você está. Não. É tudo pela graça. Por que nós estamos aqui? Pela graça. É pela graça, tudo é pela graça. Tudo que acontece é pela graça. Canta muito, é pela graça. Prega muito, é pela graça. Toca muito, é pela graça. Ele pastoreia muito, é tudo pela graça de Deus, irmão. A nossa vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? Pastor, o senhor veio bater na igreja? Irmão, como é que eu vou bater na igreja? A igreja tem pastor. Então o que o senhor veio fazer aqui nessa noite? Eu só vim estimular você a fazer o que você sabe que tem que fazer e simplesmente você não faz, irmão. A igreja está aqui te dando a informação. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe qual é a maior problemática da igreja do século 21? É que nós só queremos pregar aquilo que vai dar certo. Esquecemos de pregar aquilo que é certo. Você quer ver uma coisa? Deus está dizendo, o meu povo lá atrás pecou por falta de conhecimento. Aí eu lhe pergunto aqui, essa palavra de Oséias 4:6 se aplica para nós aqui do século 21, sim ou não? Oi? Claro que não, irmão. Então, o povo lá atrás pecou por falta de conhecimento. Irmão, o que não falta para nós hoje aqui é conhecimento. Nós temos hoje aqui um método de ensino global, mundial, que é o quê? A escola bíblica dominical. Todo mundo tem acesso, é 0800, irmão. Algo que antigamente o povo lá atrás não tinha. Então, o meu povo lá atrás só pecou porque não tinha o conhecimento que a nação do século 21, agora eu aqui, cumprimentando, tem. Os estudiosos dizem que uma criança hoje de 12 anos, ela é mais inteligente, o QI dela é mais avançado que os imperadores antigos. Eu estou te dizendo, o imperador de antigamente, ele não é tão inteligente quanto a criança hoje do século 21 com 12 anos de idade. Essa semana eu tenho um filho que você viu aí, não é meu neto não, tá, irmão? É meu filho, 1 ano e 5 meses. Eu estava deitado com ele assim, a gente estava vendo desenho, e de repente eu peguei meu celular assim para ver a mensagem que tinha chego. Quando abriu com a minha face, ele começou a passar para o lado. Falei, amor, olha a inteligência desse garoto. Irmão, já tem percepção, irmão. Então o povo lá atrás só pecou por falta de conhecer. O que não falta para nós hoje aqui é conhecimento. Só nós temos um negócio aqui chamado de smartphone. Se você tiver uma boa internet, você quiser fazer um estudo sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, dentro de 10 segundos tu bota aqui, estudo sobre pneumatologia, vai te aparecer aqui milhões, bilhões de estudo aqui. Algo que antigamente o povo lá atrás não tinha. Hoje nós temos a escola bíblica dominical, nós temos curso básico teológico, nós temos curso médio, nós temos curso avançado, nós temos faculdades teológicas, nós temos pós-graduação, nós temos mestrado, algo que antigamente o povo lá não tinha. Antigamente eu te falei o quê? Que a Bíblia era lida por o quê? Por escolha. Hoje o que mais tem aí é Bíblia. Tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do Tales, tem a Bíblia do Gesiel Gomes, tem a Bíblia do obreiro, tem a Bíblia do marido, tem a Bíblia da mulher. Então Deus está dizendo, meu povo lá atrás pecou por falta de conhecer. Eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite, sim ou não?
Então, diante de tanto conhecimento, a igreja do século 21 continua errando e pecando por causa de quê? Opa! Pecamos porque queremos pecar. Erramos porque queremos, porque a nossa vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? O doutor Hernani Dias Lopes, em uma das suas literaturas, ele vai dizer assim, ó, a igreja do século 21, ela só cresce em massa, em números, só cresce em extensão, mas ela não cresce mais hoje em profundidade. Sabe o que ele vai dizer? Que há um grande abismo entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, porque a minha geração só quer pregar o que vai dar certo. Eu vou pregar ali, vou fazer um movimento, vai dar certo. O pastor depois me chama porque entende que eu prego muito. Eu não prego para a igreja, eu prego para o pastor, para ele entender que eu sou um pregadorzão. Então eu preciso voltar aqui. Enquanto isso a igreja está anêmica, morrendo de fome. Por quê? Só quer pregar o que vai dar certo, esqueceu de pregar o que é certo. Hoje eu não vim pregar o que vai dar certo, hoje eu vim pregar o que é certo. A igreja não precisa de pregador famoso para enchê-la. A igreja não precisa de cantor famoso para enchê-la. O que ela precisa? Ela só precisa de alguém que prega a verdade, ande na verdade, que pregue a palavra. O que enche a igreja não é o homem, o que enche a igreja não é pregador, o que enche a igreja não é cantor. Sabe quem é que enche a igreja? É o Espírito Santo de Deus. O homem não pode fazer nada. Quem convence o homem do seu mau caminho é o Espírito Santo de Deus. E ele está aqui nessa noite para falar contigo. O Espírito Santo vem a ser o espelho da tua casa, vem a ser o espelho do teu banheiro, vem a ser o espelho do seu quarto. Como assim, pastor? Eu prego muito em comunidade. Essa semana eu fui chamado para pregar numa assembleia, e o pastor, ele fica me acompanhando lá no Instagram, e falou assim, ó, varão, aqui tem que vir de terno e gravata. Eu falei, pastor, eu ainda tenho um aqui. Ele falou, pô, bem, irmão, aí eu botei naquela armadura antiga, botei o sapato social, botei lá tal, eu ainda tinha uma gravata lá, botei a gravata. Daqui a pouco eu fui no espelho dar uma conferida, pastor Abel, e quando eu cheguei no espelho eu percebi que a gravata estava torta. E ali no espelho mesmo eu consegui o que? Agei. Pastor, o que tem a ver o Espírito Santo com o espelho? É que não precisou ninguém me falar. Eu mesmo percebi o que estava errado e precisava ser consertado. O Espírito Santo vai falar para você onde está o erro. O Espírito Santo vai falar onde você está errando. Ele vai ser o espelho do teu quarto, o espelho do teu banheiro, e vai falar, está errado aqui, esse caminho que você está fazendo é tortuoso. É Ele que hoje é o intermediador entre Deus e o homem, e Ele está aqui nessa noite. Se você morresse agora, para onde você iria? Como está a tua vida diante de Deus? Pecamos porque queremos, erramos porque queremos, porque a nossa vida é feita do quê? Eu estou vendo pessoas chorando aqui nessa noite. Pastor, será que eu estou chorando é porque eu estou no pecado? Não, tem nada a ver. Você está chorando porque você ainda é crente remanescente, ainda é sensível à voz do Espírito Santo, porque você sabe que essa palavra não é minha, essa palavra é dele, ele está falando contigo aqui nessa noite. Aí a pergunta é, há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Choramos vendo o noticiário da televisão, choramos vendo um filme, choramos vendo uma novela, mas não choramos mais na presença de Deus. Então nessa noite, irmão, começa a chorar diante dele, entrega o teu melhor, dá o teu melhor glória, o teu melhor aleluia, se rasga diante de Deus. Por quê, pastor? A psicologia, ela diz que o choro é uma reação natural do corpo para colocar os sentimentos de angústia e tristeza que está do lado de dentro para o lado de fora. Ei, então começa a colocar aquilo que está te fazendo mal do lado de dentro para o lado de fora aqui nessa noite. É você e Deus aqui nessa noite, irmãos. Deus não quer saber o que tu fez ontem. Deus não quer saber o que tu fez hoje. Ele quer saber como é que vai ser a sua vida daqui para frente, irmão. Deus marcou esse encontro aqui contigo, aqui nessa noite. Pecamos porque queremos. Erramos porque queremos. Porque a nossa vida é feita do quê? Escolha. Você é de guerra. Fala para o teu irmão, você é de guerra.
Não, fala bem alto, para a quantidade de pessoas que está aqui hoje está muito baixo. Fala assim, você é de guerra, fala, você é de guerra. Fala para esse, quem é de guerra não pode parar. Fala, quem é de guerra não pode retroceder. Você quer ver uma coisa? Você lembra do rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem de guerra. Só que um dia parou. 2 Samuel capítulo de número 11. Diz que era dia dos reis poder estar onde? Na guerra. Mas Davi resolveu ficar dentro da onde? De casa. Irmão, quando eu deixo de ir para a guerra e fico dentro de casa, eu perco a guerra dentro da minha casa. Você vai ver, Abel, que Davi era especialista de ganhar do lado de fora, mas era uma negação e perdia do lado de... O que adianta? Ser bem sucedido do lado de fora e perder as batalhas internas. Sendo que o maior bem que nós temos é quem? A nossa família. É a nossa... Olha para cá, irmãos. Essa semana eu recebi um telefonema, um amigo. Ele participou de um tipo um reality show agora que está aí à moda, chamado Legendários. Ele falou, Machado, tu tem que ir nesse negócio, nos Legendários. Se tu for no Legendário, a tua vida vai mudar, rapaz. Tu vai ser um pai diferente, tu vai ser um marido diferente, tu vai ser um homem diferente. Ele falando isso, eu parei por um momento, falei, mano, me dá um segundo aí que eu te ligo. Falei, rapaz, eu tenho 42 anos. O camarada agora me ligou, me oferecendo o tal do Legendário. E falou que eu vou ser um homem melhor, que eu vou ser um pai melhor, que eu vou ser um marido melhor. Eu fui ali na nega e falei assim, vem cá, seja sincera comigo. Tem pessoas que só me conhecem no altar, mas você que me conhece aqui, eu sou um marido ruim, fala a verdade, não minta para mim. Ela falou, não, você é um bom marido. Aí essa minha filha ali, Ana Júlia ali, eu falei para ela assim, Júlia, seja sincero, criança não mente, tu acha que eu sou um pai ruim? Teu pai erra? Ela, não, pai, você é o melhor homem do mundo. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, como é que pode? Depois de 42 anos, eu vou fazer parte de um reality show para poder ser um pai, um marido melhor? Ué, esses 42 anos, esses quase 15 anos de casado, valeu do quê? Os ensinamentos do meu pastor para eu ser um homem de Deus, valeu do quê? Aí eu falei para ele, já sei. Quanto é que é esse negócio aí? Ele falou, ó, o plano mais básico é R$1.800. Eu falei, então o pobre não pode participar disso. O pobre não pode. Como é que um cara que ganha R$1.500 vai participar de um reality show de R$1.800? Ele, ó, mas tem uns de 5 mil. Mas se você quiser um VIP também, pastor Alberto, tem um VIP que é 80 mil. Eu falei, meu amigo, sabe de uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não preciso disso não. Você descobriu agora que você é um bom pai, depois de quase 30 anos de idade, tu descobriu que você é um bom pai agora, tu descobriu que é um bom marido agora. Tu diz, irmão, quem tem que falar que você é um bom pai, um bom marido, é teu filho. Você não precisa fazer reality show, participar de A, de B, não, irmão. A Bíblia está aqui para te dar as seguintes instruções. Você vai invalidar tudo aquilo que teu pastor tem te ensinado, irmão. Apenas valorizar o teu pastor, a tua igreja. A Bíblia te dá instrução, irmão, de como você vai reger a tua família. Pecamos porque queremos pecar, erramos porque queremos errar, porque a nossa vida é feita de escolha. Se você está errando como pai, como marido, como pastor, é porque você tem feito as escolhas erradas. E a Bíblia hoje te convida a você fazer as coisas certas. Tem um hino aí que toca muito meu coração.
que fala assim, ó, porque não falamos mais do céu. Achamos que Cristo não vai mais voltar. Mas isso é uma grande mentira. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está voltando, irmãos. A igreja está te dando aqui, está 47 anos te falando, ei, se prepara para o teu encontro, aleluia, com o noivo, que ele vai vir como um ladrão da meia-noite, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós só temos a certeza que um dia ele vai voltar, então esteja preparados. Ai, tchê, marabá, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu já não consigo nem mais abrir a internet. Porque tudo aquele negócio de ter king, ter oft, tudo é isso agora, irmão. Aí pergunta, pastor, o menino errou? Não. Não, pastor, não. Porque pegaram um menino e colocado no lugar errado, que é o altar. Por quê? Ele é menino. E menino faz o quê? Brincar deles. Paulo dizia, quando eu era menino, fazia coisa de... Apóstolo Paulo que está dizendo, eu fazia coisa de menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de mim. É que pegaram uma criança, colocaram ali no lugar errado. Porque aqui não é lugar de fazer brincadeira. Tinha que botar no parque. Lá é lugar de criança. Aqui é lugar de homens maduros. Então ele não está errado. Errado é quem bota em cima do altar para pregar. O que tu está achando disso aí, Machado? Eu falei, é um menino fazendo brincadeira e colocado ele no lugar Quando eu quero brincar com as minhas filhas, eu vou para o shopping. Eu vou para o parque de diversão. Mas quando eu quero adorar a Deus, eu pego minhas filhas e falo assim, vamos adorar. Vamos adorar. Então nós temos que ter esse discernimento, irmão. A igreja está perdendo a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. O artista sai do mundão. Quando chega aqui porque tem nome, tem fama, já consagra logo a pastor, já dá o microfone, vira cantor, vira pregador. Essas pessoas não precisam de microfone, não, irmão. Precisa sentar igual a você e ser tratado, ser tratadas. Tem gente que está invertendo os valores. Sabe quanto tempo demorou Cristo para ele poder exercer o seu ministério? Sabe quanto tempo Cristo demorou para exercer o seu ministério? Sabe quanto tempo? 30 anos. E sabe quantos anos ele teve de ministério? 3 anos. João Batista sabe quantos anos também foi? 30 anos. E sabe quantos de ministério? 3 anos. Tem gente querendo exercer o ministério já com 1 ano de igreja, para ter 50 anos, 47 anos de ministério. Está invertendo os valores, pastor Abel. Não podemos perder esses valores. O camarada chegou na igreja, é bom, seja testado, seja provado, põe ele no fogo. O vaso tem que ser moldado pelo oleiro. Não, eu vou repetir, o vaso tem que ser moldado na mão do oleiro. O oleiro sabe o tempo certo para que o vaso vai para a prateleira, irmão. Aleluia! O vaso tem que ser quebrado na mão do oleiro. Se for preciso, se quebre hoje na mão do oleiro, para ele te fazer um pai de família melhor, para te fazer um marido melhor, para te fazer um pai melhor. Quebra-se hoje na mão do oleiro. Sabe como é que as pessoas hoje querem medir quem é que está na mídia? É o maior número de seguidor que ele tem na internet. Aí o cara é o top, é o pregador top. Irmão, imagine comigo se Jesus vivesse hoje, no século 21. Jesus começou com 500 seguidores. De 500 seguidores foi para 120 seguidores.
De 120 seguidores foi para 70 seguidores. De 70 seguidores foi para 12. De 12 seguidores ele foi para 3 seguidores. De 3 seguidores Jesus só estava com 1 seguidor. E quando anda no Calvário, prestes a morrer, a mulher reconhece um dos seguidores. Ei, você é um deles. Você fala como ele, se veste como ele. Aí Pedrão fala assim, não sou não. Jesus morreu sem nenhum seguidor. O que vai fazer um homem de Deus ser um homem de Deus, está lá em 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 8. A mulher percebeu que aquele que passava ali era um homem de Deus, só pelo andar, só pelo passar. Assim Deus vai fazer na sua vida. Não precisa você abrir a boca, não precisa você ter o maior número de seguidores. O que você precisa é ter uma vida no altar. A tua vida tem que ser uma carta lida. As pessoas olharem para você e falar assim, esse daí é um homem de Deus, essa daí é uma mulher de Deus. Ah, mas não está na internet? Não precisa estar não, irmão. Ah, mas não tem tantos números de seguidores? Não. O que vai determinar se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus não é o número de seguidores que você tem na internet. O que vai determinar é a tua vida diante de Deus. Não, pastor Abel, porque eu estou fazendo um curso aí, um coach com um pastor aí. Na internet, é. Qual o pastor dele? Ele congrega onde? Qual é a instrução? Qual é a formação? Ele congrega onde? Ele é dizimista onde? Não, mas o cara é top é teu pastor. Tu sabe quem é ele, sabe quem é a esposa, sabe quem é o filho, conhece a vida dele, irmão. Tem gente valorizando mais os de fora do que de dentro. Apenas valorizar o teu pastor, irmão. Saiba de uma coisa. Ah, mas ele não prega tanto, ele não canta tanto, ele não entrega a profecia. Mas se você está aqui é porque você está sendo bem apacentado. Você está sendo bem alimentado, irmão. E quem disse para ser pastor tem que ser um bom pregador, tem que ser um bom cantor, tem que ser um bom profeta? Tem muita gente que prega muito, mas é um mau pastor. Tem muita gente que canta muito, mas não é um bom pastor. Tem gente que profetiza muito, mas não é um bom pastor. Aí tem gente que nem prega, mas é um grande apacentador. Então aprenda a valorizar o teu pastor. Se hoje está acontecendo alguma coisa aqui, é por causa de Jesus e por causa dele, irmão. Vocês acham que eu prego bem? Sim ou não? Eu sei, amém. Só que quando acabar o culto aqui, eu vou embora. Aí amanhã você vai ter que ver o emprego. Talvez tu não vai nem conseguir falar comigo, talvez no meu celular, talvez no Instagram. Mas no final do culto, pastor Abel, amanhã vai vir uma oportunidade de emprego lá, tal. E eu estou quebrado, muitos meses sem trabalhar. O senhor pode me emprestar o dinheiro da passagem? Ah, pastor, não vou te emprestar não. Vai lá, irmão, eu vou te dar. Teu casamento está lá quase acabando. Pastor Abel, uma mulher quer ir embora de casa, o marido quer ir embora de casa. Vem aqui. Tu vai chamar o pregador? Tu vai chamar o cantor? Tu vai chamar quem? O teu? E por que nós desvalorizar, tu não valoriza ele? Quer valorizar o de fora? Rapaz, eu tenho 47 anos. Então olhe para cá, irmãos. A nossa vida é feita de escolha. É você que escolhe, é você que decide onde você vai morar na eternidade. O céu é real, o inferno também. A nossa vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? Eu te falei de quem? De Davi? Um homem segundo o coração de Deus? Um homem de guerra, um homem estrategista. Venceu vários gigantes, várias batalhas. Mas o texto diz lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, que era dia do rei poder estar onde? Na guerra. E Davi preferiu ficar dentro da onde? Fala para quem está ao seu lado, quando eu deixo de ir para a guerra, fico dentro de casa, eu perco a guerra dentro de casa. Aí o texto diz que Joabe está lá fora vencendo a guerra, o povo de Israel prevalecendo, Davi dentro de casa, ao entardecer, ele levanta. Minha avó já tinha um ditado lá em Minas Gerais, mente vazia, oficina de quem? Ele se levanta,
anda para o palácio de um lado para o outro, quando ele vai avistar uma mulher. Segundo Samuel capítulo 4, me diz que ela está saindo do seu ciclo menstrual. E segundo o costume da época, essas mulheres não poderiam se banhar do lado de dentro, elas se banhavam do lado de fora, porque tudo que elas tocassem se tornava o que? Imundo, impuro. Então esse ritual da purificação era feito do lado de fora. É por isso que Davi vai olhar e vai encantar. Aí eu lhe pergunto, se Davi está na guerra, ele cai? Se Davi está na guerra, ele peca? Hã? Aí eu te pergunto aqui, Davi tinha necessidade de pecar? Davi simplesmente pecou porque ele quis pecar. Davi simplesmente errou porque ele quis? Porque a nossa vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? E o pecado é igual ao cartão de crédito. O pecado é igual o quê, irmão? Uma hora a fatura chega. Fazer compra não é bom? Sim ou não? Oi? Comprar não é bom? É dopamina, né? Do cérebro. Meu Deus. Ai, passa, vai passando. Eu sei como é que é isso, irmão. Há mais ou menos uns 2 anos atrás eu pensei que ia morrer. Pensei que minha mulher queria me matar, irmãos. Você está rindo, pastor Abel? Tu não sabe o que aconteceu, varão. A casa lá é de 2 andares. Embaixo fica a sala. Em cima fica os quartos. E ela gritando, amor, vem tomar café. Quando eu olhei o relógio, 8h30 da manhã, falei, tomar café? Falei, desci nas escadas. A mesa posta, quando eu olhei a mesa assim, irmão, ovos com bacon, já comeram? É só nos Estados Unidos, mas lá tinha nesse dia. Tinha um pãozinho lá redondinho assim, que eu não sei onde que ela arrumou aquilo. Acho que foi na craque do pão, que joga assim um fogo assim. Tinha lá aqueles pãozinhos, iogurte, granola. Irmão, eu falei, isso está errado. Eu olhei assim, falei, eu estou no céu. Falei, vou comer isso não, irmão. Não, estou sendo sincero, ela está ali, eu estou falando a verdade. Subi, ela vai fazer o quê? Falei, calma aí. Lara, Júlia, Cauane, vem, vamos tomar café. Mamãe fez o café top. Você está rindo? Falei, as crianças vão comer primeiro, porque se tiver alguma coisa mandada aí para mim, ela não vai deixar as crianças tocar. Falei, come um pedacinho de bacon, Lara. Lá, pai. Ela não babou, falei, opa, o ovinho. Aí, iogurte. As crianças não gostam. Falei, não, toma um pouquinho aí para ver que o negócio é bom. Ela sabe que eu gosto de iogurte, as crianças não comeu. Tomou, não babou. Falei, agora... Aí tomei, né, irmão? Comecei a comer. Estou dentro da mensagem, tá? Comer. Aí daqui a pouco ela, seu bobo, você tem mais valor vivo do que morto. Ela falou, quem vai pagar as contas? Eu falei, eu. Ela, então, por que eu quero te matar? Falei, criança, sobe que mamãe quer falar comigo aqui a sós. Aí ela vira para mim, o diabo está furioso. Falei, por que tu não falou isso antes, mulher? Ela pegou a fatura do cartão de crédito e jogou em cima da mesa. Falou, aí, ó. Eu falei, que demônio é esse, mulher? Como é que você gastou 3.500? Olha lá, o varão já pegou. A varoa lá também, né, varão? Irmão, quando eu olhei o valor, fiquei assustado. Falei, 3.500 de cartela, mano, não tem como pagar. Aí ela falou assim, ainda essa calça aí, lembra daquela calça? Eu comprei lá também. Eu aonde? Na Shopee. Irmão, quando eu fui olhar, só tinha Shopee. Irmão, você está rindo porque não foi contigo, né? Ela falou, eu só tenho 1.500, mas dá para pagar o mínimo. Aí eu falei, vai entrar juros sobre juros. Eu falei, vai me lascar. Eu falei, não, eu te ajudo a pagar. O pecado eu falei que é igual ao quê? Cartão de... Você passa uma hora a faturar e tem gente que não consegue pagar a conta, irmão. Aí sabe onde que tu entra? No SI. E o pecado é assim. Tu peca uma vez,
Aí tu fica cheio de remorso. Caramba, traí minha esposa. Ai, traí meu marido. Ai. Aí na outra semana pediu perdão a Deus, está lá você fazendo a mesma coisa de errado. Ai meu Deus. Aí na outra semana já age normal. Davi, quando peca aqui, sabe quanto tempo Deus demorou para repreendê-lo? 1 ano. Irmão, a vida é igual ao restaurante. Ninguém sai de lá sem pagar a conta. Tá pensando que tu está pecando, está errando aqui e tu não vai pagar a conta não? Uma hora a fatura vai chegar. Pastor, mas por que parece que Deus não está me repreendendo? Irmão, sabe quanto tempo Deus demorou para construir a arca? Sabe quanto tempo? 120 anos. Porque Deus acreditava, fora Noé, eu acredito que alguém vai se converter. Aí passou 10 anos, ninguém se converteu. Passou 50 anos, ninguém se converteu. Passou 100 anos, ninguém se converteu. Quando deu 120 anos, Deus falou, Joel, eu vou mandar aquela grande chuva, entra você e a tua família dentro do barco. Pastor, mas por que isso? Porque Deus é longânimo, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus pecados e viva. Deus quer que você viva. Existe vida após a morte. Como tem o céu, tem o inferno. É você que vai escolher para onde você quer ir. Porque nossa vida é feita do quê? Aí passou 1 ano, pastor Abel, Deus nada. Passou 3 meses, Deus nada. 6 meses, Deus nada. 9 meses, Deus nada. E Davi ia pensando que estava passando batido. Quando chegou 1 ano, Deus falou, eu estava esperando ele se confessar. Porque o pecado confessado e abandonado, você alcança misericórdia. E aí? Aí chegou 1 ano, Deus levanta o profeta, e aqui é o caminho para encerrar. Fala assim, Natan, vai na casa de Davi, fala que ele pecou. Natan falou, não vou nada. Se eu chegar lá a Deus e falar que Davi pecou, sabe o que vai acontecer? Ele vai me matar, porque Davi era sanguinário. Aí Deus falou assim, conta uma história para ele. Qual é a história? Fala para Davi que na cidade tinha 2 homens. Quantos homens? Um rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabritinhas, tinha muito gado. E o homem pobre só tinha uma cordeirinha que comia do seu bocado, dormia na sua cama. Mas um dia o homem rico recebeu um viajante dentro da sua casa. Em vez dele pegar de um dos seus animais, foi até a casa do homem pobre. Pegou a única cordeirinha que ele tinha, matou e ofereceu ao viar. Irmão, quando Davi está ouvindo essa história, ele fala assim, esse homem é digno de morte, Natan. E por essa ovelhinha que ele tomou, Natan, grave isso aqui, tem que ser restituído 4 vezes mais. Natan falou, tu chegou onde eu queria. Sabe quem é esse homem, Davi? Quem é? É você. Davi. Sou eu, Deus montou o cenário todinho. Homem rico, Davi. Homem pobre, Urias. O viajante, o diabo. E a cordeirinha, Betseba. Aí quando Davi foi repreendido, sabe o que ele fez? Vou entregar minha carteirinha. Vou sair da igreja. As irmãs aqui estão se levantando contra mim. Porque tem gente que é assim, peca, erra, quer botar a culpa no irmão. Vou sair da igreja por causa do irmão. Vou sair daqui por causa do líder tal. Irmão, não foi homem para pecar, não foi mulher para pecar, então assume teu erro. Aí Davi, pastor Abel, vai dobrar o joelho diante de Deus, vai assim, Deus, eu pequei contra o céu e pequei contra a terra. Em pecado me concebeu a minha mãe. Deus, eu quero te pedir uma coisa. O que, Davi? Tira de mim o palácio, tira o dinheiro, tira a conta bancária, mas só tem uma coisa que eu não posso viver sem, é o quê? Sem a tua presença. Davi está dizendo assim, eu vivo sem tudo, eu vivo sem carro, eu vivo sem casa, eu vivo sem dinheiro, mas eu não vivo sem a tua presença. Deixa eu ver nessa noite aqui quem vive sem tudo, mas não vive sem a presença. Deixa eu ver aqui quem vive sem tudo, mas não vive sem a presença. Sabe por causa de quê? Davi tinha reconhecimento que ele só era aquilo que ele era por conta de quando o Espírito Santo saiu de sobre Saul, se apoderou dele. Ele está dizendo, foi o Espírito Santo que me fez chegar aonde eu estou. Eu posso viver sem tudo, mas não vivo sem a tua presença. Deixa eu ver quem não vive sem a presença. Deixa eu ver quem não vive sem a presença dele. Eu vou
vou deixar você adorar. 30 segundos você adorando. 30 segundos, vai! Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Deus é longânimo. Com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Jesus está aqui, irmão. Tem uma graça aqui hoje. Tem uma graça aqui hoje. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem uma graça, tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui, tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. A terra estremeceu, Sepulcro se abriu e nada vence seu grande amor. Ó morte, onde estás? Rei Jesus, ele venceu. Vai, igreja, vai! Pra ser. Olha, canto remica labadarai, Jositel. Desceu um varão aqui nessa noite. E o nome desse varão é renovo. Deus vai te renovar hoje aqui. Deus vai renovar a tua vida espiritual. Deus vai renovar a sua vida financeira. Deus vai restaurar. Hoje é noite de restauração aqui nesse lugar. Ressuscitou. Segura. Ressuscitou. Olhe para cá. E eu caminho para encerrar. Parece que eu vejo lá de cima. Deus falou assim, ó. Ouviu isso, Miguel? Ouviu isso, Gabriel? Olha o que esse homem está dizendo. Olha ele abrindo o coração dele diante de mim. Aí Deus lá de cima fala assim: Davi! Eu vou melhorar. Aí Deus lá de cima diz assim: Natan! Avisa para Davi, Natan, que os vossos pecados estão perdoados. Meu Deus. Parece fácil, não é? Parece fácil ou não parece? Só que deixa eu continuar o versículo. Avisa ele que o pecado dele está perdoado, mas a minha espada jamais se afastará da casa dele. O filho que Betseba estava esperando, o que aconteceu com ele? Fala, morreu. Eu pergunto e você responde: o que aconteceu com o filho de Betseba? Adonias. O que aconteceu com Adonias? Absalão? Aminon? Lembra? Por uma que foi tomada, deve ser restituído 4 vezes. Irmão, pecado Deus perdoa, mas as consequências do nosso pecado nós vamos ter que arcar. Perdeu os 4 filhos, irmão. Perdeu. Ele disse, por uma que foi tomada, deve ser restituído 4 vezes. O Urias morreu, mas também Davi perdeu 4. Gálatas diz assim: tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai. A nossa vida é feita do quê? Quem é que escolhe? Quem é que decide? Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas é isso que nós precisamos ouvir aqui. Eu sou daquele tempo antigo. Os antigos dizem assim, a palavra, primeiro ela corta na vida de quem está pregando. Eu estou dentro do contexto, para depois ir para... Serve para mim também, irmãos. É Deus falando através de mim. Deus só precisa de um homem. Lembra de Ezequiel? Só precisa de alguém que esteja aqui na brecha. Para tampar a brecha. Deus falou assim, eu preciso de um homem. Isaías falou, eis-me aqui. Envia-me a mim. Se você tiver com a vida no altar e disposto, Deus vai usar você aqui hoje. É você que Ele vai usar. Olhe para cá, irmão. Preste atenção. O som está aqui. Eu estou caminhando para encerrar.
Ziba engana-se Davi. Semei amaldiçoa Davi. Olha para cá, posso fazer uma pergunta? Será que vale a pena você trocar toda a eternidade pelo momento de prazer? Será que vale a pena? Eu pergunto e você responde. Quem planta pecado, colhe o quê? Não, está muito fraco, vamos lá. Quem planta pecado, colhe o quê? Quem planta rebelião, colhe o quê? Quem planta inimizade, colhe o quê? Quem planta bondade, colhe o quê? Quem planta amizade, colhe o quê? Quem planta amor, colhe o quê? Eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui? O que é que você tem plantado? Pastor Alberto, eu não estou gostando daquilo que eu estou colhendo. Deus me trouxe aqui para te dizer, então mude aquilo que você está plantando. É simples assim. Se não está gostando do que está colhendo, então muda o seu plantio. Porque a nossa vida é feita do quê? Deus ainda fala assim para Davi, se você achasse pouco ali, era só você me pedir que eu teria te dado mais, não tinha necessidade de você pecar. Você pecou porque você quis. A ciência diz que a única coisa, e aqui é o caminho para encerrar, que não é convertida no ser humano são os hormônios. Ela diz que uma vez os hormônios aflorados não tem como o homem dominar. É verdade isso, pastor? Na luz da ciência, sim. Mas na luz da Bíblia eu vou te dizer que tem como. Como assim? Você vai ver que no mês de setembro, pastor Abel, o mês que vai mais constatar pessoas com vírus do HIV vai ser em setembro. Aonde vai nascer o maior número de filhos sem conhecer a identidade paterna vai ser de novembro para dezembro. Pergunta por causa de quê? É só você ver quando foi o carnaval. Ó, pessoa já dada ao vinho, cerveja, aquele copão aí de energético, não sei o quê. Ó, conheceu uma menina ali, coabitou com ela, não usou preservativos, foi lá para um banheiro químico dentro do carro, foi para um motel e aquela coisa toda, não se preveniu, o cara foi para um lado, ela foi para o outro, não conhecia. Quando viu sua estrutura biológica mudar, foi no médico. Vai lá no postinho, clínica da família, quem tem plano vai no plano. Estou me sentindo mal, papapá. Vamos fazer aqui o exame. Ih, eu tenho uma notícia ruim para dar. Você agora é soro positivo. É. Como é que você contraiu isso? Lembrei. Foi um menino que eu conheci lá no carnaval. Quem é ele? Não sei quem é. Não sei se você sabe agora, a maioria das crianças já sai do hospital agora com a certidão de nascimento na mão. Outra está lá para ter o filho. Pode ver novembro, dezembro, bate 9 meses. O médico chega, opa, vai registrar, vou. Qual o nome do pai? Não, o nome do pai para botar aqui. Não sei. Ué, como é que você não sabe? Estava no carnaval, doutor. Chapei. Conheci um garoto, a gente coabitou. E nasceu um menino e eu não sei nem quem ele é. Não. Bota o nome do avô. Deixa sem nome de pai. Mas porque os hormônios estavam o quê? A flor. Não tinha como o homem dormir. Efeito de droga e outras substâncias aí. Isso é o IBGE que está dando, tá? Dados. E se nós falarmos de um jovem na Bíblia, de 17 anos, chamado José, que nunca teve uma experiência sexual. E a mulher que está na frente dele, acredito eu, que era uma mulher bonita, tá? A mulher de Potifar. Que era a mulher do ministro lá, do homem que tinha poder. Seminua na frente dele, um jovem de 17 anos, pastor Abel. Nunca teve uma experiência sexual. Sabe o que ele podia falar? Deus, eu caí porque foi mais forte do que eu. Ele era mais velha, pai, me seduziu e eu fui. Eu acredito que José pensa duas coisas aqui. A primeira coisa que José pensou foi essa. Quem sabe, aonde quer chegar, não se corrompe no meio do caminho. Não, eu vou repetir. Quando ele está vendo aquela mulher seminua na sua frente, ele pensa, quem sabe onde quer chegar, não se corrompe no meio do carro? Onde você quer chegar? No céu? Então você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo aqui. Porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
Pastor, qual é a segunda coisa que ele pensou? Quando ele está vendo aquela mulher seminua na sua frente, olha o que ele falou. Falou assim, ô mulher de Potifar, a senhora é linda, bonitona, mas eu vou te dizer uma coisa, o que, José? É mais fácil eu dormir com desejo do que acordar amanhã arrependido. A nossa vida é feita do quê? Eu vou terminar essa mensagem hoje aqui não com um ponto de exclamação, não com um ponto de afirmação. Eu vou terminar essa mensagem aqui hoje com um ponto de interrogação. O pecado de Davi. Davi tinha um harém, José não tinha ninguém. A ponto de eu falar assim, se tu quisesse, eu te dava mais. Era só tu me pedir, pô. Tu tinha Abigail, a mulher do falecido Nabal. Tu tinha outras concubinas aí, Davi. Tu não tinha necessidade de fazer isso. Aí eu te pergunto, a mulher de Urias, que Davi pecou, ela estava longe ou estava perto de Davi? Oi? E Davi resolveu trazer o pecado para onde? A mulher de Potifar, que era o pecado de José, estava perto ou estava longe? E José fugiu para onde? Pegou nada não? E aí? Tu vai chamar o pecado de longe para perto ou vai fugir do pecado de perto para longe? Que isso? Não, eu vou repetir. Tu vai chamar o pecado de longe para perto ou tu vai fugir do pecado de perto para longe? Ei, o poder de escolha hoje está nas tuas mãos. É você que escolhe, é você que decide. Se põe de pé nessa hora. Vá para casa pensando. Eu tenho a oportunidade de chamar o pecado de longe para perto ou fugir do pecado de perto para longe, porque a minha vida é feita do quê? E quem é que escolhe? Quem é que decide? Deus está falando com você hoje aqui.